Olá, queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Estamos de volta para mais uma devocional, onde nós iremos meditar um trecho da Palavra de Deus. Dessa vez eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 9. Gostaria de ler com vocês do verso 15 ao verso 23. Ouça o que diz a Palavra do Senhor. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nos fala do período após a libertação do cativeiro do Egito, quando Deus libertou o seu povo com mão forte, libertando da opressão do Egito. E o povo acabou de receber a lei do Senhor no Sinai. O povo acabou de entrar num pacto com Deus no Sinai, e ali eles também receberam a orientação de levantar um tabernáculo, uma tenda, onde a presença de Deus se faria presente ali, onde estaria também a arca da aliança, representando assim a presença e a manifestação de Deus. E é interessante que após esse contexto, após a conclusão desse tabernáculo, Deus dá orientações a Moisés de como eles deveriam ser conduzidos na jornada. E o livro de Números vai passar justamente esse período para nós, aproximadamente 38 anos de peregrinação no deserto. Mas o que é que nós podemos aprender aqui nesse texto sobre essa peregrinação? Que lições podemos tirar da caminhada do povo de Deus no deserto? Bem, eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre caminhando segundo a ordem do Senhor. Porque o texto que nós acabamos de ler nos mostra que o povo redimido por Deus, o povo que foi libertado e que foi comprado pelo Senhor, que entrou num pacto, numa aliança com o Senhor, deve ter sua jornada rumo à terra prometida, conduzida por Deus. Ele é o fiel e o seguro guia do seu povo. Somente em Deus nós podemos ter segurança nessa peregrinação. Então eu gostaria de meditar com vocês sobre essa caminhada e tirar 3 lições simples, porém importantíssimas. Antes de apresentar essas lições, eu gostaria que você lembrasse que a peregrinação de Israel no Antigo Testamento, a peregrinação deles rumo à Terra Prometida, serve também como um tipo da nossa peregrinação aqui nesse mundo, enquanto estamos caminhando para a nossa casa, caminhando para a cidade que Deus nos prometeu, o novo céu e nova terra. Por isso que o apóstolo Pedro nos chama de forasteiros e peregrinos. Então, nós vamos aprender como devemos conduzir a nossa caminhada.
3 coisas que eu gostaria de destacar para vocês. A primeira coisa, quem deve guiar o povo de Deus é a vontade de Deus. O povo não poderia ser guiado pelos seus próprios passos. O povo não poderia ser guiado pela sua própria vontade. O povo estava debaixo da vontade de Deus. Perceba que eles estão num local não muito agradável. Eles estão num local, na verdade, inóspito, sem vida. Um local onde a vida é escassa. E naquele local árido, seco, é dito que era segundo a ordem do Senhor. Era segundo a vontade de Deus. Quem guiou Israel nos dias difíceis do deserto foi Deus. E aí estava a segurança desse povo. Não ser guiado por sua vontade, mas ser guiado pela vontade do Senhor. A segunda coisa é que ser guiado pela vontade de Deus exige do seu povo fé no Senhor. Queridos, aqui nós podemos ver que a nuvem ela poderia permanecer um dia e de repente no mesmo dia ela levantar e sair, né? Alçar. Não que ela estivesse no meio do povo, mas ela parava, indicando que o povo deveria parar ali, e quando ela se movia, o povo devia acompanhá-la, seguindo-a. E isso poderia acontecer em qualquer momento. Isso poderia acontecer no mesmo dia. Chegaram num determinado local, talvez num oásis, encontraram um local agradável, mas talvez naquele mesmo dia a nuvem seguiria. Ou talvez eles poderiam passar um ano talvez num lugar onde eles não gostariam a princípio de estar, mas aí eles deveriam estar ali, confiando que o Senhor, que a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para os seus filhos. Mas também, em terceiro lugar, meus queridos, nós devemos aprender que um povo que caminha segundo a ordem do Senhor, ele deve responder com obediência. A fé deve nos levar à obediência. Algo que é interessante, bastante repetitivo nesse texto. Se você parar para lê-lo novamente, veja quantas vezes se repete essa expressão: cumpriram o seu dever para com o Senhor. Eles andavam segundo a ordem do Senhor, cumprindo o seu dever. Queridos, não podemos ser guiados por Deus apenas conhecendo a sua vontade, apenas dizendo que cremos nessa vontade, se nós não nos dispusermos a obedecer ao Senhor. A nossa vida, na verdade, externa a nossa fé, a nossa obediência a quem nós obedecemos, mostra aquele a quem servimos. Então, se nós dizemos crer na vontade de Deus como sendo boa, se nós colocamos e depositamos nossa fé nessa vontade, nós devemos estar também dispostos a obedecê-lo. Então nós gostaríamos de transmitir essa mensagem hoje, de que nessa peregrinação, enquanto estamos aqui nessa caminhada rumo à nossa pátria celeste, nós devemos viver, caminhar, decidir nessa vida segundo a vontade de Deus. Lembrando sempre que a vontade dele é que deve prevalecer. Que nós devemos crer nessa vontade, mesmo quando muitas vezes nosso coração deseja outra coisa, ou quando as circunstâncias não são favoráveis, mas se é a vontade de Deus, devemos estar ali. Como também devemos entender que é nosso dever obedecer ao Senhor em todo o seu desígnio. Somente assim podemos fazer dessa peregrinação como sendo algo seguro, satisfatório, prazeroso, onde iremos enfrentar muitas vezes dificuldades, mas nunca nos faltará a presença, o consolo e o deleite de Deus. E no final, com certeza, chegaremos em segurança à nossa terra celeste, à nossa pátria, a Nova Jerusalém, que vem do céu. Então caminhe segundo a ordem do Senhor. Medite nisso. Que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus.